todos. Mais um dia de alegria, né? Nos reunimos aqui, como é bom. E agora com essa música maravilhosa, né? Que esses meninos queridos estão fazendo pra gente. Mais emocionante fica, né? Mais gostoso, mais a gente sente a presença, né, de Deus, porque a música nos eleva, né? Então, vamos começar. A nossa leitura de hoje é Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 154. Os contrários. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos 8:31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira dos apóstolos aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Jesus, nosso Mestre em amor e bondade, nossa Mãe Maria, amado Pai que é Deus. Mais uma vez nos reunimos em Teu santo nome, buscando o Teu amor, a Tua paz e o Teu entendimento. Mais uma noite de terça-feira, estamos aqui na nossa casa querida, para assistir à palestra, para ouvir a nossa irmã querida e para tomarmos o passe. É o final do nosso dia, onde trabalhamos, estudamos ou descansamos, não importa. Mas decidimos estar aqui agora. E por que viemos até aqui? Qual foi o objetivo que nos trouxe aqui? Na verdade, nós sabemos sim. Cada um sabe o que veio buscar. Uns vieram buscar consolo, proteção, uns vieram buscar uma palavra amiga, uns vieram ouvir a palavra do Senhor. Outros vieram simplesmente compartilhar, passar momentos agradáveis. Cada um tem um objetivo de estar aqui. O mais importante é que a espiritualidade sabe o que a gente precisa. E ela já está nos dando o que a gente precisa. Desde o momento que entramos nesse santuário e nos sentamos nessas cadeiras, já estamos recebendo. Já estamos recebendo paz, amor, leveza, bondade, compaixão, recursos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo energético, do nosso perispírito. Esses corpos sentem essa vibração maravilhosa dessa casa e é por isso que a gente relaxa. A gente às vezes tem bocejo, tem soninho. Tudo isso faz parte dessa limpeza que já está acontecendo. Então o importante é que essa leitura tão edificante possa lembrar para nós o seguinte: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Não importa o que cada um está vivendo aqui, nós somos maiores do que isso e Deus muito maior do que nós. Precisamos renovar a nossa fé, ter confiança, aproveitar tudo que nos é dado nessa noite de hoje, para que a gente possa reverberar isso lá fora. Então, muito obrigada pela presença de todos.
Obrigado à nossa irmã que veio aqui trazer a sua palavra de fé, o seu compromisso com a doutrina espírita. Agradecemos também a espiritualidade benfazeja, que antes da gente chegar, preparou o ambiente, instruiu os meninos para fazer uma música tão boa, e todos nós aqui, com esse mesmo objetivo, vamos chegar a um bom lugar. E esse lugar é um lugar de paz, esse é um lugar de conforto, esse é um lugar de amor. O nosso coração sairá daqui muito mais leve, a gente terá mais fé, mais confiança na vida, e os problemas começam a ficar pequenos. E eles vão ficando pequenos porque o nosso Deus vai ficando maior no nosso coração. Então, muito agradecidos por esse momento e esse encontro, nós pedimos a permissão de Dr. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa e a espiritualidade responsável por essa noite, para começar o nosso trabalho com o nosso muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje é a Viviane, já lembrei que o tema é livre, então não preciso ler. Seja bem-vinda, querida. A palavra é sua. Cuidado só com um monte de fio, né? Pode deixar. Já tá gravando, tem que gravar, Boa noite a todos. Boa noite. Sempre agradecemos pelo convite da casa, porque é sempre um voto de confiança que nós recebemos a cada convite, né? Pela confiança no trabalho, pela confiança no estudo. E é sempre muito bom ver aquelas carinhas assim conhecidas que olham pra gente, que ficam torcendo pra gente para que dê tudo certo, né? Porque apesar de já fazer palestra há vários anos, é sempre como se fosse a primeira vez. O coração dispara como se fosse a primeira vez, as mãos ficam geladas, a gente fica tremendo, vocês não percebem, mas acontece. Então, agradeço mais uma vez, já de antemão pela paciência. Todo o mérito é da espiritualidade e todos os erros da noite de hoje serão meus. E vamos então falar um pouquinho sobre karma. Afinal de contas, todos nós temos os nossos karmas. Aquele parente difícil. Isso é karma? Aquela situação financeira desafiadora. Isso é karma? Aquele problema de saúde que nos acompanha há muito tempo. Isso é karma? Aquele colega de trabalho insuportável. Isso é karma? E aquele grupo que trabalha numa casa espírita, todo mundo juntinho. Será que isso é um karma? Vocês acham que um cabelo pode ser um karma? Sabe, aquele cabelo que você cuida, trata, faz de tudo, mas ele está sempre revoltado contra você, está sempre rebelde. O meu hoje estava meio obsidiado, por isso que eu procurei prender da melhor forma possível para ele não me atrapalhar durante essa palestra. Só que o que acontece é que, ao contrário do que muita gente pensa, o karma, a palavra karma, não é uma criação da doutrina espírita. Não tem nada a ver com o espiritismo. De acordo com a origem dos estudos da palavra, o karma deriva do sânscrito, que é uma antiga língua indiana sagrada, e karma significa ação. Ué, mas se karma significa ação, por que é que nós nos referimos a essa palavra como se fosse alguma coisa ruim? Porque eu não sei em qual momento da história da humanidade nós começamos a fazer essa confusão, mas começamos. Nós pegamos uma palavra e deturpamos completamente o sentido dela. E nós fizemos da palavra karma um sinônimo de expiação, de castigo, de punição. Só que não é nada disso. Sim, os nossos karmas existem, todo mundo tem um monte para chamar de seu. Só que não é exatamente da forma como nós pensamos, como significado só de coisas ruins. Não é assim. E é exatamente por isso que na noite de hoje nós vamos jogar por terra 4 mitos que nós temos com relação
ao karma. Tem um... Deixa eu ver se eu acertei aqui, o botãozinho. Um filósofo indiano que ele definiu o karma como: karma nada mais é do que a lei de causa e efeito, operando no reino da vida humana e provocando ajustes entre um indivíduo e outros indivíduos que ele afetou por seus pensamentos, emoções e ações. Se eu não soubesse de quem é essa frase, eu acho que nós poderíamos dizer que isso aqui é uma frase talvez do meio espírita, porque tudo o que está dito nessa frase tem a ver com os princípios da doutrina dos espíritos. E nós separamos aqui 3 partes nessa frase para nós começarmos a conversar. Lei de causa e efeito. Karma nada mais é do que a lei de causa e efeito. Nós temos, na doutrina espírita, um princípio que diz que não há efeito sem que tenha havido uma causa. Ou seja, se nós hoje estamos sofrendo o efeito de algo ou um karma, é porque nós, em algum momento, fizemos uma ação, ou seja, demos causa para que nós hoje estivéssemos, entre aspas, sofrendo os efeitos. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou que, por virtude do ditado segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que têm de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ou seja, se Deus é soberanamente justo e bom, e nós já ouvimos isso infinitas vezes na casa espírita, se Ele é soberanamente justo e bom, e hoje nós estamos sofrendo por alguma coisa, nós estamos sentindo o efeito de alguma coisa, é claro que essa origem, que a causa disso que está acontecendo conosco é justa. Porque Deus é justo e a lei de Deus também há de ser justa. Então nenhum de nós pode sofrer o efeito de algo que não tenha tido uma causa justa. O segundo ponto dessa frase que nós destacamos... Fiz uma mágica e sumiu aquela palavra que estava escrita ali. Alguém lembra qual palavra estava escrita ali? Misérias. Tais misérias são efeitos. Vamos substituir aquela palavra misérias por outra palavra? Karmas. Por virtude do ditado, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais karmas são efeitos que têm de ter uma causa justa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também é justa. Faz sentido? Porque nada está fora da ordem na lei de Deus. Ele é perfeito. Então, se algo está acontecendo na nossa vida hoje, esse algo de hoje certamente teve uma causa anterior. Agora sim, a segunda parte da frase. Provocando ajustes entre um indivíduo e outros indivíduos que ele afetou. O karma nos leva para junto de várias pessoas. E o que essas pessoas estão fazendo na nossa vida? Qual é o papel daquela pessoa que me atormenta, que me tira do sério, que me testa em todos os momentos, às vezes até do meu dia? Sabe aquela carninha de pescoço, como a gente fala? Aquele tribufuzinho que eu tenho certeza todo mundo tem um dentro de casa. Qual é o papel dessa pessoa junto comigo? Por que essa pessoa está junto comigo? Só pode ser para o meu mal. Só pode ser como uma punição. Porque não é possível. Não. Essa pessoa está junto conosco para nos ajudar nas nossas necessidades, para nos ajudar a melhorar. Ainda que seja difícil aceitar e acreditar nisso. Mas certamente ela não está junto de nós por acaso.
Hermance Dufour, nesse livro aqui, Emoções que Curam, que é muito bom, ela nos fala assim: somos atraídos para a busca de pessoas, experiências e contextos que representam nossas necessidades mais profundas. Os outros são estágios de aprendizado que a vida nos entrega em favor de nosso avanço e crescimento. Ou seja, por que é que nós somos atraídos para junto dessas pessoas? Porque nós precisamos delas. Porque são essas pessoas difíceis que irão nos ajudar a passar pelas experiências que nós precisamos para o nosso reajuste, para a nossa melhora íntima. E ela continua: nossas relações afetivas são laboratórios que criam aprendizados para o espírito imortal que somos. E com esses aprendizados, progredimos e nos libertamos. Ou seja, a lei do karma, a lei de causa e efeito, nos leva para junto dessas pessoas, porque sem elas nós não conseguiríamos fazer todo aquele trabalho íntimo do qual nós realmente temos necessidade. Porque são essas pessoas difíceis que nos ajudam a nos libertar, que nos ajudam a libertar as nossas consciências atormentadas pela dor, pelo remorso e pelo sofrimento. E o último ponto, que ele afetou por seus pensamentos, emoções e ações. Não é só pelas nossas ações, no sentido de algo que façamos, que nós vamos, entre aspas, sofrer as consequências da lei de causa e efeito, do karma. Emoções, pensamentos e também sentimentos. Por quê? Porque pensar é uma ação íntima minha. Sentir é uma ação íntima minha. Ou seja, não precisa que seja algo exterior para que eu sofra as consequências do que eu fiz. E todos nós sabemos que tudo o que existe no universo é energia. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, assim como as nossas ações, também são energia. E como energia, vão aonde nós quisermos. E podem sim fazer o bem, mas da mesma forma podem fazer o mal. E eu trouxe apenas 2 pequenos alertas que Emmanuel nos faz com relação às nossas energias. O pensamento é força viva e atuante, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Ou seja, primeiro é o nosso pensamento que é criado. Eu posso não fazer nenhum mal aqui fora, mas se eu pensei, se eu emitir uma energia que não seja boa, aquela energia vai chegar para alguém. Ou se não chegar para alguém, ela vai ficar presa dentro de mim. Ela vai ficar parada dentro de mim. Ou seja, isso aqui é muito sério. Não é apenas com ações que nós vamos receber a lei de causa e efeito de retorno para nós. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções também são de vital importância. Porque aqui fora os outros veem ou não o que nós estamos fazendo. Mas aqui dentro nós sabemos. Aqui dentro, o que vai dentro de nós, num pensamento, num sentimento, nós sabemos e nós podemos nos esquecer. Mas quando nós estivermos lá no mundo espiritual, vai passar tipo uma telinha dessa daqui, com tudo que nós pensamos, com tudo que nós sentimos. É como se todas as nossas conversas do WhatsApp fossem desnudadas diante de nós. Então, eu acho melhor nós começarmos a tomar cuidado com aquilo que nós mandamos pelo WhatsApp, porque, inevitavelmente, isso vai voltar para nós. Ou seja, nós já vimos que karma significa ação. Tudo certo até aqui.
E nós vimos também que uma ação, ela pode ser boa ou uma ação pode ser má. Também, tudo entendido, tudo simples até aqui. Então, nós podemos deduzir que o karma pode ser bom ou ele pode ser mau. Simples assim. Matemática pura. Se A é igual a B, então B é igual a A. É muito simples a lei do karma. Então era isso que nós tínhamos para passar na noite de hoje. Estou indo embora já. Tudo certo? Porque já deu para entender. Não tem muito mais coisa para falar sobre isso, Lúcia. Posso finalizar? Não, porque você não cumpriu o seu karma. Vocês têm o karma coletivo junto comigo, então. Porque eu tentei ir embora, livrar vocês. Olha, vocês podiam ficar uns 40 minutinhos ainda sem mim, mas vocês vão ter que me aguentar, porque todos vocês têm o karma em algum momento da existência comigo. Então tá tudo certo. Então nós já vimos, de acordo com a linguística, sobre o karma. Que a palavra karma quer dizer ação. Nós vimos também, do ponto de vista matemático, o que significa o karma. Então vamos agora para a física. Vamos estudar um pouquinho sobre física. Terceira lei de Newton. Quem se lembra quando estudou na escola sobre a terceira lei de Newton? Qual é? Reação no sentido contrário com a mesma força. Ih, gostei. Para aqueles que não lembram, a terceira lei de Newton é toda força de ação que nós imprimimos em um corpo vai voltar para nós como uma força de reação em sentido contrário, porém com a mesma intensidade. Ou seja, se eu fiz uma força para cá, obrigatoriamente essa força vai ter que retornar para mim. Tudo certo. Agora vamos adequar a terceira lei de Newton para a lei do karma, que é o que nós estamos estudando hoje. Se nós escolhermos ações, pensamentos, sentimentos que levem à felicidade nossa e dos outros, inevitavelmente o que vai voltar para nós será a felicidade. Óbvio, não é? Mas, porém, contudo, eu só me lembro dessa. Todavia, entretanto, no entanto, o contrário também é verdadeiro. Se nós escolhermos ações, pensamentos, sentimentos que levem ao sofrimento nosso e dos outros, inevitavelmente o que vai voltar para nós é o sofrimento. Simples, porque tudo que vai obrigatoriamente precisa voltar. Para quê? Porque aqui está o ponto de partida. Foi e precisa voltar para o ponto de partida. Para quê? Para que esse ciclo se encerre. Então, aquilo que nós emitimos, seja por ações, pensamentos, sentimentos, emoções, qualquer coisa que nós, qualquer ação que nós tomemos, inevitavelmente, o fruto dessa ação, essa reação, precisa voltar para nós, porque é da lei. É justo que assim seja, porque o nosso Deus é um Deus justo. Tudo certo? Tudo bem explicado até agora? Não? Alguém falou não? Se não foi daqui, foi da espiritualidade. Então tá tudo certo. Já vimos sobre a linguística, vimos sobre matemática, vimos sobre física e agora nós vamos partir para a literatura. Será que a literatura tem a ver com o karma? Eu lembro que quando eu estudava, vocês se lembram daquele poema do Carlos Drummond de Andrade sobre a pedra no meio do caminho? Eu achava aquilo chatinho demais, perdão, Drummond, achava muito chato. Mas nunca imaginei que um dia eu estaria fazendo uma palestra e que eu fosse usar esse poema do Drummond na minha palestra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Na verdade, não tinha uma só, né? Tem um monte de pedras no caminho. E eu não sei se alguém aqui é privilegiado de ter apenas uma pedra no meio do caminho. Porque eu tenho um monte. Ou Deus é injusto e deu uma para cada um de vocês e eu fiquei com as outras todas, ou todos nós aqui temos um monte de pedras no meio do caminho. Enquanto eu tomo uma água, vocês vão pensando, quem vocês acham que colocou essa pedra no nosso caminho? Vou dar um tempinho para vocês. Não é muito difícil, mas eu vou dar um tempo. Todo mundo já tem a resposta, né? Deus. Óbvio. Deus não é o criador de tudo? Se ele é o criador de tudo, ele é o criador das pedras. Então, se tem uma pedra no meu caminho, quem colocou essa pedra no meu caminho foi Deus. Se bem que a gente mora no planeta Terra. Jesus é o responsável. Se Jesus é o responsável por esse belo planeta azul, as pedras da Terra são responsabilidade de Jesus. Então, quem colocou as pedras no meu caminho foi Jesus. Óbvio. Mas é que Jesus tem muita coisa para fazer, né? Então, ele deve ter terceirizado um pouquinho os serviços, inclusive o serviço de colocação de pedras no caminho. E ele deu esse serviço nas mãos dos nossos anjos da guarda, porque eles sabem aquilo que a gente precisa passar. Eles sabem quais são as pedras que nós precisamos transpor. Então, foram os nossos anjos de guarda que colocaram essas pedras no nosso caminho, não tem a menor dúvida. Se bem que eu acho que não. Não, eles não fariam isso. É claro que foi o outro que colocou a pedra no meu caminho. Aquele parente, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele cunhado, aquele vizinho. Se eu tiver, se aparecer em mim de repente assim pedras na minha vesícula, alguém plasmou as pedras ali, certamente, né? Porque não fui eu. Porque o ser humano é muito criativo. Ele encontra desculpas para todas as situações. Só que quando não houver mais saída, a gente vai pensar assim, mas caramba, será que fui eu que coloquei todas essas pedras no meu caminho? Mas não faz sentido. Por que eu faria isso? Por que eu colocaria um monte de pedras no meu caminho? Eu também não sei. O que eu sei é que, infelizmente, nós fazemos. E o Drummond, ele era bem espertinho, porque ele colocou aqui, nunca me esquecerei desse acontecimento. E por qual motivo nós nunca nos esqueceremos das pedras no nosso caminho? Também perguntinha clássica das palestras espíritas. Onde estão escritas as leis de Deus? Nas pedras. Nas pedras. Moisés pegou as pedras, está escrito ali nas pedras. A nossa consciência registra tudo. Todas as pedras que nós colocamos no nosso caminho ou no caminho dos outros, porque nós podemos colocar no nosso e no dos outros também, estão escritas na nossa consciência. Só que o bom é que é na nossa consciência também que a nossa mais pura essência está escondida. E cabe a nós descobrirmos essa mais pura essência. Resumo de tudo, para o Espiritismo, o karma nada mais é do que a lei de causa e efeito, de ação e reação. O karma nada mais é do que a consequência das nossas escolhas, a consequência do nosso livre-arbítrio. Em resposta à pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: não é Deus então que impõe ao homem as tribulações da vida como castigo? E os espíritos superiores responderam: ao dar ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências.
nós temos toda a responsabilidade por aquilo que fazemos e por aquilo que não fazemos. Responsabilidade pelas consequências daquilo que fazemos e responsabilidade pelas consequências daquilo que não fazemos. Nada atrapalha o seu futuro, ou seja, nada, não existe nada que possa atrapalhar o nosso futuro. Só que existe para ele o caminho do bem, assim como existe o caminho do mal. Ou seja, nós escolhemos qual caminho nós queremos seguir. Um caminho onde nós vamos jogando um monte de pedrinhas e a gente se esquece que a gente vai ter que refazer aquele caminho recolhendo todas as pedrinhas, ou nós podemos seguir um caminho do bem. É a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio e de mais ninguém. Além disso, devemos distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Ou seja, vocês percebem que são duas coisas diferentes, não é? Porque muitos de nós acham que, não, tudo é vontade de Deus. Não, se eu sofro, é vontade de Deus. Isso é um absurdo, porque Deus não quer o sofrimento de ninguém. O que Ele faz é pegar os nossos erros e nos oferecer de volta. Sabe como aquelas massinhas de modelar? Para que nós possamos pegar os nossos erros de volta e refazer aquilo que nós não fizemos muito bem. Para que nós possamos construir um futuro muito melhor para cada um de nós. Uma única frase e um monte de reflexões que nós temos. Só que agora nós vamos voltar lá para a Índia, que bagunçou com isso tudo, esse negócio de karma, né? Por que teve essa palavra que nós fizemos, essa bagunça toda? Nós vamos voltar para a Índia. Eles têm um conceito lá que se chama a roda do Samsara, que diz que os seres nascem, morrem, renascem, os sofrimentos são repetidos até que a iluminação os liberte. E será que uma roda ela gira, como uma roda gigante? Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos mais embaixo, uma hora nós estamos em uma posição, outra hora nós estamos em outra posição. E será que as nossas reencarnações não são exatamente isso? Oportunidades para nós experienciarmos todas as posições, todas as situações na nossa vida, para que nessa roda, nesse vai e volta, as pedrinhas que nós jogamos ali, nós não tenhamos que percorrer depois aquele caminho, recolhendo cada uma dessas pedras. A pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a finalidade da reencarnação. E os amigos espirituais respondem que Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E será que para essa perfeição não é necessário, então, nós passarmos pela nossa própria roda das reencarnações? Para que nós possamos nos ajustar com essa lei de causa e efeito? Porque todos nós temos a nossa própria roda do karma, de causa e efeito, de ação e reação. Todos nós possuímos a nossa roda. E tem um comentário de Kardec, da pergunta... Deixa eu voltar aqui, gente. Porque está escrito aqui. Um minutinho que eu já acho. Não achei, mas é um comentário de Kardec, tá? De uma pergunta aqui. A pergunta 964. Achei. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Não nos enganemos. Tudo aquilo que nós fizermos, ainda que ninguém esteja vendo, obrigatoriamente retornará para nós, para que nós possamos nos ajustar com as leis divinas, porque nós teremos que reparar o descumprimento de todas as leis de Deus, perante o outro, perante a sociedade, perante Deus, não, perante nós mesmos, perante a nossa própria consciência.
Eu vou ler uma partezinha desse livro aqui. Pedir ajuda. Não, acho que eu consigo. Não há dívidas, há pendências. E pendências são resolvidas com novas posturas. Não existem débitos, existem lições a aprender. Não resgatamos ninguém. Resgatamos nossa própria consciência diante dos destinos humanos. Não existem quedas, existem resultados. Karma é o resultado da roda de nossas experiências evolutivas. É reeducação perante nós mesmos. É agir de novas formas diante das prisões e desvios que nós criamos, buscando a libertação da consciência. Aí vocês podem estar falando assim, tá bom, Viviane, tudo bem, eu já entendi que karma não é exatamente isso que eu pensava, tá tudo certo. Agora, por favor, me fala, como que essa roda para de girar? Porque eu já estou ficando um pouquinho tonto com isso. Quando é que isso tem um fim? Será que isso tem um tempo? Que tempo está determinado para que essa roda das reencarnações, do meu karma, da lei de causa e efeito, pare um pouquinho de girar? Como é uma pergunta muito difícil, não sou eu que vai responder. Eu vou pedir ajuda de São Luís. No tempo necessário para a sua melhoria. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Lembro que lá no início nós falamos que a lei do karma não é apenas pelas ações, mas também pelos sentimentos. Então, para que as nossas ações comecem a se depurar, a melhorar, primeiro, isso precisa acontecer internamente. Então, por isso é que nós precisamos desse cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Porque isso é interno. Aqui fora, a gente só exterioriza o que a gente traz aqui dentro. Como Jesus disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E as nossas ações também só falam daquilo que está cheio o nosso coração. Por isso que é muito importante nós cuidarmos do nosso interior, do que vai aqui dentro, porque a gente vai externar tudo o que a gente traz aqui. Em uma mensagem de Santo Agostinho, do Evangelho, capítulo 14, item 9, ele diz que Deus não dá prova superior às forças daquele que pede. E eu sei que muitas vezes essas frases bonitas, quando a gente está naquele turbilhão de problemas, quando a gente está naquele momento em que só uma frase não adianta, parece que escutar uma coisa bonita assim não faz muita diferença. Eu sei que muitas vezes nós precisamos de algo mais prático para que nós possamos sair um pouquinho desses sofrimentos. Mas se nós formos analisar bem, saber que depende exclusivamente de nós, já deveria ser uma boa notícia. Nós já deveríamos ficar um pouquinho mais aliviados. Porque imagine se, para os meus sofrimentos, para aquela roda parar de girar um pouquinho, desacelerar, eu dependesse da Lúcia. Lúcia, essa semana o negócio tá ruim. Essa semana tá muito complicado. Eu não tô aguentando. Você me ajuda? Aí a Lúcia, educada que é, vai falar, Viviane, então, sabe como é que é? Essa semana pra mim não vai dar. Eu tô cheia de costura. Eu não vou conseguir te ajudar. Então, vamos fazer uma coisa? Deixa passar um tempo e a gente combina? Vocês sabem que a gente combina é uma coisa que nunca vai sair, né? Se alguém já falou pra você, que dia que a gente vai sair? Não, a gente combina. Eu duvido muito que você já tenha marcado o encontro com essa pessoa. Então, esse a gente combina não vai dar em nada. Só que não depende da Lúcia, não depende do outro, não depende de ninguém externamente. Depende de nós.
Depende apenas de cada um de nós. Mas, para ninguém sair daqui falando que, poxa, a Viviane falou depende de mim, mas eu não sei o que fazer, então nós vamos dar dicas práticas, e práticas no sentido que podem ser colocadas em prática ainda hoje, antes de chegar em casa, já dá para colocar essas dicas em prática. A primeira delas é, para aquela roda começar a perder um pouquinho a força, primeiro, nós podemos trabalhar no bem. Nós podemos estender as nossas mãos, fazer caridade, participar de algum trabalho social. Vocês têm aqui na casa, não tem? É só ajudar. E podem começar a fazer, só porque eu falei que vocês vão ser beneficiados depois. Assim, pode começar a fazer de forma egoísta, não tem problema nenhum. Porque nós temos certeza que quando você menos perceber, você já estará fazendo com o seu coração. Então, mesmo de má vontade, traz um quilinho. Mesmo de má vontade, pergunta para a Lúcia, para que dia que tem o trabalho aqui. Ai, que saco, eu vou lá, mas a Viviane falou que vai dar certo. Vai dar certo. Quando você menos esperar, você já vai estar, caramba, tomara que chegue logo aquele dia para eu poder ajudar. E isso ajuda aquela roda a diminuir um pouquinho. Outra dica prática, começar a usar melhor o seu tempo. Como você está usando o seu tempo? O tempo é o nosso principal ativo. E eu não sei se vocês sabem, eu não sou uma pessoa alarmista, não quero alarmar nenhum de vocês com a notícia que eu vou dar, mas o seu tempo vai acabar. Vai chegar um dia que o seu tempo aqui na Terra vai acabar. E como você está usando o seu tempo? De forma útil para você, de forma útil para as outras pessoas. Eu já li em mais de um livro e eu já escutei palestras onde estava falando essa exata frase: os espíritas estão desencarnando mal. Os espíritas estão desencarnando mal. Mal não no sentido da forma do desencarne, mas quando os espíritas estão chegando lá do outro lado, eu não sei se é em cima ou se é embaixo, quando eles estão se dando conta do tempo perdido, porque os espíritas eles estão abarcando muita bagagem teórica, muito conteúdo teórico, mas a prática está sendo pouca. Os espíritas, eu não estou dizendo que são os espíritas do Fonte Viva, tá? Os adeptos da doutrina de um modo geral. Muitos acham que por terem esse conhecimento da vida imortal, que existe um outro lado, que a vida não termina com a morte, que de alguma forma, por eles terem esse conhecimento, que eles são especiais, que eles vão ter um tratamento diferenciado no mundo espiritual. E as notícias que têm chegado é que não é nada disso. No início do ano, o Carlos Luiz, lá de Volta Redonda, ele esteve lá no Caicambinda para fazer uma palestra, e ele falou de uma mensagem do Chico, quando ainda estava encarnado, e eu fiz questão de resgatar essa mensagem, porque é algo muito, muito sério. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado de sua falta de empenho, no melhor aproveitamento do tempo. Como você está usando o seu tempo? Será que alguém aqui já está buscando adquirir bônus horas? Porque o bônus horas, não sei se vocês sabem, né? É um conceito trazido por André Luiz no livro Nosso Lar, e obviamente não é uma moeda física, mas é uma forma de se calcular como você está usando o seu tempo em benefício próprio e em benefício da coletividade. Só que em benefício próprio, entenda-se, em benefício da sua reforma íntima. E os bônus horas, eles não começam a ser contados só depois que a gente está lá no mundo espiritual, não. Eles já começam a ser arrecadados por nós aqui, enquanto encarnados, com a boa ou a má utilização do nosso tempo. E eu tenho feito o que eu posso, porque eu não quero
correr o risco de acontecer comigo o que aconteceu com o André Luiz. Eu não quero morar de favor no mundo espiritual. Por favor, isso não. Mesmo porque eu preciso de pelo menos 2 coisinhas na minha casa, lá do outro lado. Eu preciso de uma piscina, precisa ter uma piscina, porque certamente o sol de lá não tem esses problemas daqui, então eu vou poder tomar sol tranquilamente sem protetor solar. E eu preciso de uma TV por assinatura. Porque eu não posso ficar lá sem saber o que está acontecendo no futebol daqui. Porque senão eles vão ter problemas comigo lá em cima. Então, o que eu posso arrecadar de bônus horas, tem palestra ali, eu vou fazer, porque eu quero tentar os bônus horas para eu ter essa minha casinha simples, básica. E, por favor, ninguém peça para vir morar comigo também não, tá? A casa de vocês é problema de vocês, tá? Outra dica prática. Buscar o conhecimento. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritais, instruí-vos. Eis o segundo. E essa frase foi dita por ninguém menos do que o Espírito Verdade. Porque se bastasse só amar, espíritas, amai-vos, primeiro e único ensinamento. Acabou. Mas não, ele continuou. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Buscar o conhecimento. Porque Jesus também falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é verdade sobre o quê? É conhecimento sobre o quê? É só sobre a doutrina espírita e basta, e a gente não precisa estudar mais nada, só ser adepto da doutrina, ler os livros básicos e está tudo certo? Não. É buscarmos o conhecimento, todo o conhecimento possível, porque o conhecimento liberta. Liberta quem? A nós mesmos. O conhecimento liberta as nossas consciências. Ele nos liberta do nosso passado. O conhecimento ajuda a que uma pedra grande no meio do nosso caminho, com o conhecimento a gente consiga fazer dessa pedra grande, lapidar um pouquinho e transformar essa pedra grande em uma pedra menor. Então nós precisamos buscar o conhecimento, porque ele é que é a chave de libertação das nossas almas. E obviamente todos sabem que os nossos amigos espirituais estão sempre ao nosso lado. Se nós não, por algum motivo, não conseguimos sentir muito a presença deles, é porque nós estamos nos distanciando. E aqui é que entra mais uma dica prática para aquela rodinha lá que fica girando, ela perder um pouquinho a força. Nós estamos pensando demais e nós estamos sentindo de menos. O nosso pensamento está muito acelerado. Nós queremos fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e nós não conseguimos porque o nosso cérebro não foi preparado para isso. Então nós precisamos começar a sentir um pouquinho mais. Só que a gente quer simplesmente fugir daquela roda, fugir das pedras, fugir dos problemas. E para isso, o que está acontecendo no mundo de hoje? As pessoas cada vez mais estão se entregando aos vícios. Para quê? Para se entorpecer, para esquecer, para não sentir as dores. Só que para crescer, para aprender, nós vamos precisar sim sentir. Nós vamos precisar nos tornar amigos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, das nossas pedras. Porque sem isso nós não vamos conseguir mudar. Nós não vamos conseguir sair dessa nossa encarnação, que seja como uma pedrinha a menos. Mas nós precisamos. E agora, antes de finalmente passarmos para os 4 mitos, talvez o slide mais importante da noite. Prestem atenção. Alguém já conseguiu descobrir o que é isso? Nós precisamos parar de achar que tudo o que nos acontece nessa vida é por causa de uma encarnação anterior. Nada disso. Muitas coisas, quase, que acontecem aqui nessa nossa existência é daqui mesmo. Porque se lá atrás, quando jovens, nós fizemos escolhas equivocadas, ou na semana passada, ainda aqui nós podemos sim sofrer as
consequências, os efeitos, as reações dos nossos atos. Porque nem tudo fica para ser resolvido em uma outra oportunidade. Porque nenhum de nós sabe quando nós teremos essa outra oportunidade. Então, nem tudo fica para depois. Fecha parênteses. Agora sim, nós vamos passar para os 4 mitos. Primeiro mito: karma é sempre ruim. Qual é a verdade? Karma pode ser bom ou pode ser ruim. O karma depende de quê? Das minhas ações. Se as minhas ações foram boas, os meus karmas serão bons. Se as minhas ações foram ruins, meus karmas serão ruins. Simples assim. Não há o que complicar nas leis de Deus, porque elas são muito simples. Só que para nos adequarmos, para elas se adequarem a cada um de nós, a gente fica tentando dificultar. Mas não, é tudo muito simples. O nosso karma, ele é bom ou ele é ruim, de acordo com as nossas ações. Mito número 2. Meu karma é o outro. Esse é bom. Eu usei esse mito aqui durante muito tempo da minha vida. Porque o meu karma é o outro. Todo mundo que me atormentava, mas esse é o karma. Eu não fiz nada para merecer. E qual é a verdade? Meu karma sou eu. Eu sou o meu próprio karma. Por quê? Porque fui eu que cometi as ações, boas ou não. Karma tem a ver comigo. Karma tem a ver com a minha relação comigo mesmo. Karma é algo interno, é um processo interior, não tem nada a ver com o exterior, não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas são instrumentos, como nós vimos lá no início, para que nós possamos passar pelas experiências que nós precisamos para reajustar o karma em nós mesmos, para que possamos ter as nossas consciências mais tranquilas com relação ao nosso karma. Karma é quando nós nos olhamos no espelho das nossas reencarnações, mas com olhos mais generosos. É quando nós tentamos descobrir quem nós realmente somos. E nós ainda somos seres cheios de imperfeições, sim, e está tudo bem. Mas nós temos a capacidade infinita de regeneração das nossas próprias almas. Mito número 3. Sou uma vítima do meu karma. Qual é a verdade? Sou responsável pelo meu karma. Responsável por resolver, responsável por quitar as minhas dívidas, mas eu também sou responsável por aumentar os meus débitos. Responsável. Nada de culpa, porque nós não somos culpados. A palavra culpa, ela pesa demais e nós deveríamos eliminar essa palavra. Assim como também nós não somos vítimas, não é? Chega de vitimização, porque vamos combinar que ser vítima é bom pra caramba? É mais fácil, é gostoso, porque eu sou uma vítima, eu sou inocente, mas eu não fiz nada, foi o outro que fez. Não, nós não somos vítimas e nós não somos culpados de nada. Nós somos apenas responsáveis pelas nossas ações. Ação e reação, causa e efeito. O que vai tem que voltar para nós, para que esse ciclo possa se encerrar. E nós já temos conhecimento suficiente, porque quanto mais tempo nós nos demorarmos nessa posição de culpa, de vitimização, mais aquela roda vai continuar girando, mais pedras vão sendo colocadas no nosso caminho e já passou da hora de nós começarmos a plantar flores. E o mito número 4, karma não pode ser mudado. Qual é a verdade? Sim, o nosso karma pode ser mudado. E como nós mudamos o nosso karma? Com o trabalho no bem, com a boa utilização do nosso tempo, com a busca do conhecimento, nos aproximando dos nossos amigos espirituais, com o bem sofrer. Só que nós podemos mudar o nosso karma para melhor, mas também nós podemos mudar o nosso karma para pior. Vai depender de quê?
das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritas, ele diz assim: você é responsável por tudo quanto faz de errado e contabiliza a seu favor as boas ações praticadas, por mais insignificantes que elas sejam. Ou seja, pode ser um ato pequenininho, bom, que nós fizermos, vai ser contabilizado a nosso favor. Mas, tudo quanto a ponto, de um lado ou de outro, negativo ou positivo. Ou seja, estava muito bom para ser verdade, porque o menor ato, insignificante, pequenininho, negativo, também vai ser debitado em nossa conta. O resultado desse balanço é a medida da nossa paz interior ou dos distúrbios emocionais que ainda remanescem em nós à espera de solução. E quem é o responsável por dar essa solução? Não é o Fonte Viva. Não é o passe que daqui a pouco vocês vão receber ali. Não são os nossos amigos espirituais. Não é a água fluidificada. Não é uma palestra, que dirá a minha. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos karmas. Está dentro de nós. E nós precisamos resolver os nossos karmas aqui dentro, para que aqui fora as coisas possam mudar. Ui, gente, quase foi estragada. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros dos nossos karmas. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo os seus karmas. E para finalizar, uma mensagem de Hermance de Foucault, nesse livro aqui também, onde ela nos diz assim: o resgate kármico, analisado como se fosse um devedor, como se ele fosse saldar sua dívida com um credor, é um exame periférico, porque as sábias leis de Deus não têm como proposta o resgate de dívidas, mas sim a integração das almas nas claridades do amor divino. Sob essa ótica, o suposto devedor também é alvo do resgate para a iluminação espiritual. Karma, portanto, é oportunidade redentora na repetição de aprendizados que a vida já nos conferiu algum dia e não aproveitamos tanto quanto poderíamos. O propósito dos encontros kármicos é salvar e libertar todos os envolvidos nos conflitos existenciais. Muitos assimilaram uma noção da lei de causa e efeito muito carregada de justiça, como se a proposta da lei divina fosse fazer-nos passar pela mesma intensidade de sofrimento que causamos ao outro, quando, em verdade, o objetivo é oferecer a chance da libertação consciencial pelos caminhos da misericórdia e do amor. Nessa nova visão do karma, alguém que tenha sido lesado pelas nossas arbitrariedades, essencialmente não desejaria uma chance da vida para devolvermos na mesma moeda. Ao contrário, solicitaria de nós a força do amor, o benefício do carinho e do respeito, que amplamente acolhidos como condutas que expressam as nossas propostas sinceras de perdão, nos dariam a oportunidade de reconstrução de uma vida nova para eles e para nós. Karma é sempre cada um de nós consigo mesmo, pegando de volta aquelas pedrinhas, transformando cada uma delas em um tijolinho, para que possamos começar uma nova construção, não aqui fora, não no mundo espiritual, uma nova construção dentro de nós, a construção de uma nova alma, agora pautada pelos valores básicos do amor, do perdão, amor por nós
perdão de nós mesmos, porque nós não vamos conseguir mudar os nossos karmas sem o auto-perdão e sem o auto-amor. Agradecemos pela paciência de nos ouvirem. O karma de vocês acabou, vocês estão livres desse karma. Só no final do ano que vocês vão ter um outro karma desses. E mais uma vez agradeço pela oportunidade da casa e sintam-se todos abraçados pelo nosso coração. Vivi, eles vão tocar uma música e depois você faz a prece para encerrar. Tá bom? Vamos respirar fundo, soltar bem devagar, relaxar os nossos corpos. Deus, luz do mundo, Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa casa do caminho, sob as bênçãos dos amigos espirituais. Casa essa tutelada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Que essa falange de trabalhadores possa derramar sobre cada um de nós aquilo que nossos corações anseiam. Que possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida, com a certeza de que mãos amigas nos envolvem, de que olhos fraternos nos acompanham, de que braços repletos de carinho nos envolvem em cada momento de dificuldade de nossa vida, que mãos amorosas enxugam o nosso pranto. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de falarmos em nome de Jesus, falarmos de seus ensinos, mas principalmente de disseminarmos um pouco do amor que nós tanto recebemos dessa espiritualidade amiga. Tenhamos todos uma noite
de muita paz. Que assim seja.